tudo bom com vocês? Espero que sim. Agora vamos estar com vocês na nossa segunda unidade, que esta unidade ela fala sobre os suprimentos das pessoas, os processos de recrutamento e seleção, socialização, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, remuneração e benefícios. Bom, a gente vai ter um bate-papo breve sobre esses conteúdos e no nosso encontro presencial tiraremos todas as dúvidas. O nosso assunto, ele começa sobre os suprimentos de pessoas, que são as análises de cargos, que ele faz uma seleção dos fatores que serão considerados nas avaliações, os números de níveis usados nestes fatores e as pontuações a serem atribuídas a cada nível de fator. Em nossa sala de aula, vocês verão as análises de cargo, que ele vai falar especificamente de como um cargo é feito, quais a atribuição do cargo, como vai ser a sua remuneração e assim a gente vai ver mais adiante. Bom, vocês vão ver o processo também de recrutamento e seleção, que ele é subdividido em recrutamento interno, externo, técnicas de recrutamento, seleção e o processo de socialização. O processo de recrutamento e seleção é um processo que vai desde o levantamento do perfil, a triagem do currículo, a avaliação do perfil, a entrevista e a entrevista com o cliente. Nos dias atuais, a gente tem muitas empresas que ela contrata uma empresa terceirizada, onde ela vai fazer todo o processo. Quando chega na entrevista com o cliente, a empresa X que contratou a terceirizada é que vai fazer essa entrevista. E aí, o que acontece? Nesse subsistema de recrutamento e seleção, tem como base o planejamento da força de trabalho, da necessidade da mão de obra da empresa. Muitas vezes, quando a gente está fazendo um processo de recrutamento e seleção, o candidato tem um excelentíssimo currículo, na avaliação de perfil, ele desenvolve o perfil profissional e comportamental nas dinâmicas, nas entrevistas com a empresa terceirizada, ele faz uma entrevista maravilhosa, mas quando chega na entrevista com o cliente, não é o que o cliente esperava. E nessa entrevista é que é a apresentação do candidato e a tomada de decisão para saber se aquele candidato vai poder ficar com aquela vaga. E aí é onde se entra a empresa. A empresa é que vai decidir. Por mais que o processo de recrutamento seja feito por uma empresa X, mas a decisão final do processo é feito pela empresa contratante. Eu conheço alguns casos que a gente vai discutir em sala de aula, onde o processo de recrutamento ele tem uma necessidade do planejamento de quadro de colaboradores. O quadro de colaboradores ele precisa estar adaptado com a necessidade da organização. E aí é onde é que entra o tipo de recrutamento. Se ele vai ser interno, eu vou fazer uma seleção tipo para atendente de uma cooperativa. O que eu vou fazer? Eu vou ver na minha equipe de colaboradores daquela empresa, vou ver se tem condições de eu fazer uma seleção, um recrutamento interno, para que seja um processo que motive os colaboradores. Porque eu não vou fazer um recrutamento interno se eu não tiver candidatos que sejam aptos na empresa para isso. Já o recrutamento externo, ele é um recrutamento que é feito como um cadastro, onde é fora da empresa, as pessoas vão passar por um processo de seleção de pessoal. E os tipos de recrutamento externo são vários, e também as técnicas de recrutamento. A gente pode fazer a técnica de anúncio em portais, consultorias de recolocação, que são as empresas terceirizadas, agências de recrutamento, contato com escolas, universidades, faculdades, que tem aqueles alunos que possam ser uns candidatos para a vaga.
O processo de recrutamento é a emissão da requisição do requisitante. É a aprovação pelo chefe imediato, é a análise do perfil desejado pelo colaborador e o início do processo. As fontes de recrutamento, elas vão desde as agências de emprego até os próprios colaboradores e servidores da empresa. Porque muitas vagas, na maioria das vezes, tanto elas abrem recrutamento interno como externo. Elas não fazem diferença disso. Algumas empresas, outras não. Elas querem só contratar pessoas com recrutamento externo, outras querem só com recrutamento interno, porque ela já conhece o colaborador, ele já está no quadro dele, ela vai só relocar ele para outro cargo, ele passando nos processos do recrutamento. Já a seleção é um processo de comparação, é a melhor maneira de estudar duas variáveis, requisitos do cargo a ser preenchido e o perfil e características do candidato à vaga. As técnicas de seleção, elas são a triagem, as referências, a avaliação de desempenho, entre outras. Muitas seleções, na grande maioria, elas fazem as dinâmicas de grupo. Essas dinâmicas a gente vai praticar em sala de aula. Já a socialização é uma das últimas etapas do processo de integração do colaborador. Essa socialização é a apresentação dos colegas, ele vai conhecer as filosofias da empresa, que vai desde a missão, a sua visão, seus valores, vai conhecer o ambiente de trabalho, que ele vai trabalhar, as outras pessoas. Esse é um processo muito importante para a efetivação do colaborador. Ele fez todo o processo de recrutamento, ele passou por todo o processo de seleção e agora ele vai passar pelo processo de socialização. Se ele não se adaptar no processo de socialização, ele pode sair da empresa e a empresa, como fez recentemente um processo de recrutamento e seleção, chamará o próximo candidato. Na apostila de vocês tem especificamente todos os tipos de socialização e explicando cada tipo, que são formal e informal, individual e coletiva, uniforme e variável, seriado ou randômica, reforço ou eliminação. Vamos falar também nesta unidade sobre treinamento e desenvolvimento de pessoas. As técnicas de treinamento e desenvolvimento, elas são inúmeras e cada dia elas estão sendo inseridas e modificadas no ramo empresarial. Vocês, como vão futuramente trabalhar em cooperativas, vocês vão ter treinamentos voltados para a área de cooperativa. Vocês vão poder usar treinamentos de cursos de formação na modalidade presencial, na modalidade online, mas desde que seja treinamentos voltados para a área de cooperativismo. Eu não vou ter um funcionário na área de cooperativismo e oferecer para ele um treinamento que não tem nada a ver com o que ele exerce. E aí, as técnicas mais utilizadas são meios de rotação de cargos, estudos de caso. Por exemplo, a gente pode pegar um estudo de caso de uma empresa X de cooperativismo, fazer uma reunião, chamar os colaboradores e a gente discutir. Isso é um tipo de treinamento. A gente pode fazer os programas de estágio, palestras. É muito interessante o setor de RH da empresa fazer treinamentos com os colaboradores e oferecer palestras para eles, cursos regulares, workshops. E aí, os subsistemas de treinamento, eles vão vir para assimilar a cultura da empresa. Eles vão executar as tarefas deles mais otimizadas com o trabalho. Por quê? Porque eles estão sendo qualificados para isso. Eles vão ter a finalidade de repassar conhecimentos e reciclar tanto os conhecimentos que eles já tinham, como as habilidades ou atitudes. E aí, mais à frente, nós vamos ver os tipos, as etapas de um treinamento, que vai desde o diagnóstico até a avaliação, que são, a primeira etapa é o diagnóstico, a segunda a programação. Primeiro eu preciso diagnosticar quem precisa de treinamento e qual o treinamento. Depois eu vou fazer uma programação, tanto de conteúdo como de data, de local.
Depois vem-se a execução desse treinamento, onde os colaboradores vão participar do treinamento e, por último, a avaliação. Se aquele treinamento foi favorável, se ele trouxe resultados, se os colaboradores aprenderam algo. E assim vai poder verificar se tudo o que aconteceu desde do diagnóstico até a avaliação serviu como treinamento para os colaboradores e a organização. Uma parte que deve ser muito importante, todas as 4 etapas são muito importantes, mas a fundamental mesmo é o desenho do treinamento, que é a elaboração do treinamento para atender às necessidades. Eu não posso pegar uma pessoa da área de cooperativismo e treinar ela numa coisa que não vai haver resultado, entendeu? E quando se vai fazer o diagnóstico, eu tenho que fazer um levantamento da necessidade desse treinamento, do que passou, do que a pessoa está vivendo e o que eles vão viver no futuro. Eu vou informatizar toda a minha cooperativa, então eu tenho que fazer treinamento com meus colaboradores para que eles se adaptem às novas tecnologias. E o treinamento, ele tem objetivos específicos, que são divididos em aspectos técnicos e aspectos comportamentais. Onde o aspecto comportamental, ele deve ser responsável pela informação e os valores repassados aos colaboradores que estão no treinamento. Eu não vou contratar um instrutor para fazer um treinamento só porque ele fala bonito, ou então porque ele tem um currículo belíssimo. Eu tenho que contratar um instrutor para o treinamento que ele tem um padrão de comportamento e atitude desejável para a organização e os colaboradores. Já a avaliação de desempenho, que é um dos nossos tópicos, ele fala que ela destina-se a melhorar o desempenho dos avaliados nas atividades que executam. Por exemplo, eu vou colocar uma avaliação de desempenho numa organização. O que eu vou pensar? Eu vou pensar que essa avaliação de desempenho, ela vai me mostrar o desenvolvimento da carreira dos meus colaboradores, como está a produtividade, a ética e o planejamento dele, quais as responsabilidades e os comprometimentos que ele tem e quais as melhorias eu posso implantar, para assim, no final, eu chegar a um resultado de excelência. A avaliação de desempenho, ela proporciona aumentos salariais, promoção, transferências e até demissões de funcionários. Por exemplo, uma empresa X, ela contrata-se uma empresa para fazer a avaliação de desempenho, onde vai haver uma avaliação. O colaborador, ele vai para seu ambiente de trabalho, não quer usar o seu crachá muitas vezes, ele não quer fazer suas atividades, ele tem um comportamento que não é favorável para a organização, as suas atitudes não são ótimas, tipo, uma pessoa fala com ele, ele não responde, manda um e-mail, ele apaga e não responde. O que é que vai acontecer? No final da avaliação, quando chegar a avaliação daquele colaborador X, ele vai terminar sendo demitido. Se ele fosse um colaborador que tivesse feito todo o processo de avaliação correto, ele poderia ter um aumento salarial e uma promoção. E aí, na apostila de vocês, tem algumas perguntas que são fundamentais no processo de avaliação, que é, por exemplo, por que avaliar o desempenho? Que desempenho deve ser avaliado? Como avaliar o desempenho? Quem deve fazer a avaliação de desempenho? Quando avaliar o desempenho e como comunicar a avaliação de desempenho? Quando a gente fala em comunicar a avaliação de desempenho, a gente está falando em feedback, que é um processo de desenvolver sem bem avaliado principalmente pelo administrador, que será planejar um conjunto de subordinados com a melhoria do seu desempenho. Então, para mim fazer uma avaliação de desempenho, eu tenho que saber qual tipo de avaliação. Se eu vou fazer uma avaliação do pessoal de nível operacional, de intermediário ou de alto nível, porque tem uma mudança nas avaliações. Eu não posso pegar uma avaliação de alto nível e implantar para um nível operacional. Entendeu?
A remuneração é uma coisa muito importante que muitos colaboradores nas suas organizações que trabalham almejam muito. O quinto dia útil é o dia mais feliz para os colaboradores, mas ela tem alguns fatores. Os componentes da remuneração, eles são a remuneração total, que é a remuneração básica, são os salários mensais e a forma de salário por hora. Já o componente 2 são incentivos salariais, são os programas de desenho para recompensas de funcionários de bom desempenho. E o 3, o componente 3, são os benefícios como férias, seguro de vida, vale transporte e refeições. Nós temos na apostila de vocês falando sobre recompensas financeiras e não financeiras. Temos também as recompensas direta e indireta. As diretas são os salários, bônus, prêmios e comissões. As indiretas são os salários decorrentes de férias, gratificação e gorjetas adicionais. Também temos na apostila de vocês falando sobre o salário nominal e o salário real. O salário nominal é o contrato individual pelo cargo ocupado. Já o salário real representa a quantidade de bens que o empregado pode adquirir, com o volume de dinheiro para receber mensal ou semanal correspondente ao poder aquisitivo. Também temos na apostila os tipos de salário, que vai ser os tipos de salário, unidade de tempo, de resultado e de tarefa. O salário de tarefa é uma função dos dois tipos anteriores. Ele faz a junção do salário da unidade de tempo e o salário por resultado. Já a composição dos salários são os fatores internos e externos. Geralmente as decisões a respeito dos salários são tomadas levando em conta todo o conjunto de fator interno e externo. Por exemplo, quando um colaborador coloca-se atestado médico, tem que ver como é que vai ser o salário daquele colaborador, como é que vai ser os vales, como é que vão ser as refeições, as comissões, como vai ser. Então, a composição do salário, ela varia tanto nos fatores internos organizacionais, como nos externos ambientais. E aí, a gente fala em benefício, que benefício e remuneração estão cada vez alinhadas às habilidades e aos desempenhos do colaborador. Remunerar é uma das principais responsabilidades da organização. E falamos também sobre os planos de benefícios sociais, que são os benefícios são regalias e vantagens concedidas pelas organizações a título de pagamento adicional dos salários, e os benefícios sociais são facilidades, serviços, conveniências e vantagens oferecidas pela organização. Nesta aula, nós estudamos sobre suprimento de pessoas, falamos sobre recrutamento interno e externo, que vocês podem aprofundar o conhecimento na apostila, ou então em nossas discussões pelo AVA. Falamos sobre os tipos de treinamento, falamos sobre as etapas de um planejamento, falamos sobre a avaliação de desempenho, como ela deve ser, quais os tipos, e falamos no final de nossa aula sobre remuneração, que é uma das funções mais importantes para as organizações. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no AVA e pelo e-mail ariadna@hotmail.com para tirar todas as dúvidas, para que possamos ter um excelente resultado nesta disciplina. Muito obrigada.